Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos abordar hoje aqui neste espaço, nos estúdios da TV Assembleia, uma questão recorrente, uma preocupação planetária e que esteve nas manchetes, nos noticiários no final do ano passado, notadamente no sudeste do país. E algumas vezes, em anos anteriores, aqui também no Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre um evento que tem uma preocupação pertinente, uma preocupação permanente em debater esta questão para o melhor entendimento da sociedade, para o melhor esclarecimento daqueles que sofrem de forma sazonal a falta d'água, a falta de política adequada, consistente para o enfrentamento dessa questão. Vamos abordar aqui o 5º Fórum Internacional de Gestão Ambiental, promovido pela Associação Rio-Grandense de Imprensa, com o apoio decisivo do Ministério Público, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com a participação sempre importante da Corsã, do DEMAI, da ABS, do IRGA, daqueles que estão envolvidos diretamente no nosso cotidiano com esta questão tão vital. Por isso trazemos aos estúdios aqui da TV Assembleia convidados que estarão mantendo esta conversação com os nossos telespectadores, falando sobre o fórum, sobre a sua chamada, o seu título, ou subtítulo, que é Crise da Água, Causas, Consequências e Enfrentamento. Acontecerá nos dias 9 e 10 deste mês, aqui, graças a esta participação efetiva, importante da Assembleia Legislativa, no auditório Dante Baroni, para acolher centenas de inscritos interessados no acompanhamento, além da transmissão feita pela televisão, e para trazer também o conhecimento, a experiência de autoridades em nível regional, nacional e internacional sobre esta questão. Trazemos para o Democracia de hoje o Dr. Paulo Renato Menezes, da equipe de Educação Ambiental da Corsã, Dr. Eduardo Viegas, promotor de justiça que representa tão bem o Ministério Público durante a fase de preparação, de organização e de realização desse evento. E o Dr. Darcy Campani, presidente da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, parceira da Associação Rio-Grandense de Imprensa em muitos eventos e extremamente ativa no debate e no enfrentamento dessas questões. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Paulo Renato Menezes. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Obrigado pelo convite. A Corsã não poderia deixar de estar presente numa atividade tão importante quanto essa. Apesar de que no Rio Grande do Sul não estarmos vivendo uma crise de abastecimento, uma crise hídrica, né? Nós temos mananciais de bastante quantidade e qualidade, nós não podemos descuidar da nossa água, né? Nós sabemos que se nós não continuarmos trabalhando com a população de forma continuada, para evitar que se desperdice esse precioso líquido, nós poderíamos enfrentar problemas no futuro. Mas para isso a Corsã conta com investimentos do governo federal, que tem feito em grande volume nos últimos anos, para reforçar o abastecimento das mais de 300 cidades onde nós estamos atuando. E também estamos recuperando um passivo em termos de investimento de esgotamento sanitário, que essa é a grande discussão, a grande pauta do saneamento, né? É de colocar em prática, executar o Plano Nacional de Saneamento Básico, que vai trazer a coleta e o tratamento de esgoto para todos os gaúchos, universalizando o serviço de saneamento. Obrigado. Doutor Eduardo Viegas. Bom, Batista, o Ministério Público é parceiro da ARI desde o primeiro evento, e o primeiro evento se deu em 2003, com outro nome. Essa outra nomenclatura para o Fórum das Águas, na época, se deu até 2009, em 2010 mudou por uma questão de registro de nome, etc.,
para Fórum Internacional de Gestão Ambiental, e de 2010 a 2015, então, nós viemos com uma nova numeração dos fóruns. Na verdade, nós temos, então, o 15º ano já de Fórum Internacional das Águas, na verdade, 12º Fórum, né? E o 5º FIGA. E o Ministério Público, assim como a ARI, adotam o tema da proteção da água como uma bandeira institucional. Assim como a ARI, na sua organização, viu adiante lá em 2013 e até antes disso, que o problema da escassez da água estava iminente, o Ministério Público também tem um mapa estratégico por áreas, infância, consumidor, urbanismo, e tem a área ambiental, a eleição de um aspecto específico, e esse aspecto específico de proteção, de dedicação especial, é a proteção dos recursos hídricos. Então a ARI se conjuga nesses esforços conjuntos para fazer esse fórum, porque tem um ideal comum e veem essas duas instituições a água como um bem público a ser protegido. Nós não podemos, nesse ano, fechar os olhos na organização do evento para esse tema da crise da água, ocorridas lá desde 2013, mais intensamente 2014 e 2015 no Sudeste brasileiro. E vemos discutindo se essa crise ela pode vir a atingir o estado do Rio Grande do Sul e como nós podemos fazer para evitá-la. Como bem disse o Paulo da Corsã, nós não vivemos neste momento uma situação de crise da água, mas nós já vivemos, e eu ousaria dizer que nós vivemos um outro tipo de crise. Por exemplo, Erechim, onde trabalhei por longos 4, 5 anos, nós eventualmente no verão tivemos alguns momentos de escassez e a própria Corsã teve dificuldades de abastecer a população, chegando a investir até mais de R$1 milhão na construção de um poço artesiano para atingir o aquífero Guarani. E nós temos aqui, pertinho de Porto Alegre, da capital, o Rio dos Sinos e o Rio Gravataí, que são 2 rios de abastecimento de uma grande região metropolitana que vivem uma crise permanente, que é a crise qualitativa. Então, a crise quantitativa, ela também é presente no estado do Rio Grande do Sul, então é pertinente nós estarmos nos precavendo daquilo que já é uma realidade em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. O fórum, portanto, ele está situado num contexto de realidade e olhando um pouco mais adiante para que a gente não tenha que passar por uma situação, ainda que em partes do estado do Rio Grande do Sul, de abrir a torneira e não ter água para tomar ou para tomar banho. Doutor Darcy Campani. Tudo bem, Campani? Tranquilo. Há quanto tempo, né? Esse tema, né, e fazer uma nova edição da questão da gestão ambiental no nosso estado é primordial, e o tema é atualíssimo, é um tema que realmente não podemos deixar passar. Eu hoje represento a ABS no Conselho Nacional das Cidades, e a gente propôs esta pauta lá no Conselho e foi bem interessante, porque todo o pessoal do Nordeste foi contra essa pauta, porque eles dizem que nós vivemos crise hídrica constante, eternamente. O pessoal do Norte foi contra também, porque nós estamos debaixo d'água, lá está todo mundo cheio de água, né? E por que agora que São Paulo está em crise hídrica se tornou assunto de pauta, né? Então, para nós é importante, enquanto ABS, né, que esse assunto não saia da pauta, porque ela não é um problema hoje ocorrendo grave no maior centro urbano do Brasil, que é São Paulo, e não só São Paulo, mas também outras regiões, né, de Minas Gerais e Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, toda a região ali, mas que ela seja uma pauta constante, porque a gestão dos recursos hídricos, que a ABS apregoa, que a ABS batalha, que a ABS participa dos comitês de gestão dos rios, né, é uma coisa que não pode ser momentânea, ela é uma preocupação constante. E ela se completa na visão climática e na visão de gestão e na visão do abastecimento, né? Órgãos de saneamento, o Plansab, a gente consegue através dele resolver, minorar o problema esse
final, que é a população ter acesso à água para o seu abastecimento. Mas esse é a ponta lá, é o finalzinho do tubo, né? Porque se não tiver água no início do tubo, não adianta a Corsã fazer investimentos, né? Ou seja, a água no início do tubo lá, quem garante é o sistema de gestão de recursos hídricos, que a gente tem que concluir a sua implantação no estado do Rio Grande do Sul. E levando em consideração as questões climáticas, né? Agora, finalmente, tivemos o decreto aí de regularidade da questão, né, do Pampa Gaúcho, para poder começar a levar a sério a questão do cadastro agrícola, né, para a gente poder ver, né, preservação das fontes, preservação das nascentes, né, como uma coisa que a gente tem que fazer. E a questão do Rio Grande do Sul esse ano, na grande maioria, porque nós tivemos regiões que teve problema de crise hídrica, né? Nós tivemos regiões, eu sou agrônomo, né? Então na parte da agricultura tivemos várias áreas aí de plantio com dificuldades na parte de plantio por falta de água, né? Então nós temos que levar a sério essa discussão de proteção das nascentes, proteção dos nossos recursos hídricos, para que ele tenha desde o iniciozinho até a ponta final, que é a gente garantir o abastecimento para a população de todas as nossas cidades, que a gente sabe que a Corsã, DEMAI, SAMAI, SEMAI tem feito bastante investimento, né? A gente até estava vendo um dia desses um dos trabalhos que está lá já inscrito, a gente já estava dando uma olhada nos trabalhos inscritos para o prêmio de jornalismo ambiental e tocando nesse assunto, vários trabalhos, né? É uma pauta importante, mas que a gente tem que cuidar lá desde o início. E já fica aqui também um outro problema que a gente quer enfrentar enquanto ABS, que é a questão das perdas. Estamos organizando, inclusive, agora um seminário nacional de perdas, gestão de perdas em saneamento, dia 13 e 14 de julho agora, na sequência do seminário de gestão ambiental, porque hoje, no Brasil, em média, a gente capta e mais de 30%, 40% acaba sendo perdido, né? Então, um grande investimento que a gente está cobrando do governo federal é que se tenha recursos também para diminuir as perdas. A questão ambiental está na pauta permanentemente. Vejo o recente encontro da presidente do Brasil com o presidente dos Estados Unidos, onde esta foi uma questão fundamental, debatida e um acerto de posição conjunta para esse enfrentamento. Todos nós sabemos da eficiência, da eficácia dos serviços desenvolvidos pela Corsã no interior do estado, em muitas das cidades do interior, no DEMAI, em Porto Alegre, na distribuição e nos investimentos que são feitos para ampliar o universo de pessoas atendidas com água de qualidade. Esta não é a questão primordial do debate. Esta é a questão que precisa ser lembrada como acerto de políticas públicas desenvolvidas em nível de município de Porto Alegre e em nível de estado. A questão é maior, é mais profunda, tem uma amplitude que atinge o cenário nacional. O que aconteceu em São Paulo, notadamente este ano, foi, acima de tudo, um alerta. E o alerta talvez seja a palavra-chave para definir este 5º Fórum Internacional que é promovido pela ARI, com a Assembleia Legislativa, com o Ministério Público, com o apoio da ABS, da Corsã, do DEMAI, do IRGA. Alerta, é assim que deve ficar a população e pressionar também para que a política seja incisiva, rigorosa, independente de momentos de dificuldade econômica ou não que vivemos. Não é assim, doutor Eduardo Viegas? E a conversa se desenvolve entre os nossos convidados. Então, como que a gente pode evitar com que aquilo que aconteceu no Sudeste venha a ocorrer no estado do Rio Grande do Sul? Essa é uma das maiores preocupações que nós temos aqui. Nós temos uma legislação já de bastante tempo. A Lei das Águas do Estado do Rio Grande do Sul é a Lei 10.350 de 94, portanto ela tem 21 anos. E a Lei das Águas Nacional é a Lei 9433 de 97. Essas duas leis, elas, vamos tomar a Lei do Estado do Rio Grande do Sul, então, que ela praticamente, a Lei Nacional, ela reproduz os mesmos instrumentos de gestão, ela tem mais de 20 anos, e ela traz alguns instrumentos de gestão. Dentre os instrumentos de gestão,
eu destaco aqui a outorga, a cobrança e os planos de bacia, o plano estadual de recursos hídricos. E aí, o que eu pergunto é assim, esses planos de gestão, eles foram implementados pelo Estado do Rio Grande do Sul? Esses planos de gestão, eles são eficazes no Estado do Rio Grande do Sul? Na realidade, nós não temos o sistema estadual de gestão dos recursos hídricos funcionando tal como previsto na legislação. Nós não cobramos pela água R$1 e assim nós não estamos aplicando um importante instrumento de gestão que visa evitar o desperdício. Nós temos bastante desperdício na perda da água produzida pela Corsã, pelo DEMAI, etc. Mas nós temos, o senhor que é agrônomo sabe, uma perda enorme da água, por exemplo, na agricultura. A agricultura consome cerca de 70% do montante geral de água doce no mundo. No estado do Rio Grande do Sul não é diferente. E ela abusa do consumo de água porque ela capta a água dos mananciais de forma gratuita. E tudo que é gratuito acaba sendo utilizado em excesso. Na verdade, hoje o que nós temos de recursos naturais gratuitos, na prática, é apenas o ar atmosférico. Os demais recursos, até mesmo o solo, vai comprar uma terra, é gasto, um gasto elevado. Ouro, diamante, madeira, tudo é pago. E a água está previsto como sendo um bem a ser pago. E no estado do Rio Grande do Sul ela continua sendo usada gratuitamente. E as pessoas confundem, mas eu pago a minha conta da água. Não, paga pelo serviço de saneamento básico, que é um serviço público de fornecimento de água tratada e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário e destinação final desse esgoto já tratado, quando há o serviço de esgotamento sanitário. Outra questão, os planos. Dos 24 comitês de bacia que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, alguns poucos têm planos de bacia. E o estado do Rio Grande do Sul ainda não tem um plano estadual de recursos hídricos. Se não tem um plano, não tem o seu plano diretor, que é uma forma de organização do sistema. Se nós formos para o sistema propriamente dito, nós temos, previsto na legislação estadual e na federal, os comitês de bacia, os conselhos estaduais, Conselho Nacional, enfim, Conselho Estadual. Nós temos os comitês de bacia no estado do Rio Grande do Sul, temos o Conselho Estadual, mas não temos a Secretaria Executiva, o importante órgão vinculado ao Comitê de Bacia, que dá todo o suporte técnico, que é a Agência de Águas. E essa Agência de Águas que é a responsável, segundo a nossa legislação, pela cobrança. Então, não temos como cobrar porque não temos as agências. Para isso também nós precisamos fazer duas modificações na Lei 10.350. Agora, há cerca de 2 meses, o Estado do Rio Grande do Sul encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que, segundo eu fui informado, é o PL 109/2015, que trata da modificação desses 2 pontos, que são o seguinte: a legislação, a Lei 10.350 de 94, previa 3 regiões hidrográficas no estado do Rio Grande do Sul, 3 agências de regiões hidrográficas, na forma de administração pública indireta, como se fossem 3 autarquias. E a gente sabe que na escassez de recursos que a gente vivencia, o estado do Rio Grande do Sul não vai criar 3 autarquias. Então foi encaminhado pelo estado do Rio Grande do Sul esse projeto de lei para excluir essa personalidade jurídica de direito público das agências de regiões hidrográficas. E outro ponto que está equivocado na Lei 10.350 e que é objeto desse PL 109, que agora está aqui na Assembleia Legislativa, numa fase bem inicial, é que o Plano Estadual de Recursos Hídricos ele está previsto para ser aprovado pelo Legislativo, pelo Parlamento, quando, em boa parte dos estados do Rio Grande do Sul e em nível nacional, o plano ele é aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos e pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Nós temos o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E assim tem que ser, porque o plano ele é bastante versátil, então ele precisa ser modificado constantemente, e a lei ela é muito engessada. Então, para trabalhar
as questões importantes que o Fórum vem a debater para que nós não tenhamos o problema que tivemos no Sudeste, nós temos que ter implementados esses instrumentos de gestão. E justamente o que se diz é que em São Paulo, no sistema Cantareira e nas outras estruturas do Nordeste, não faltou apenas chuva, faltou uma gestão antecipada e responsável. Nós não podemos agora deixar passar esse momento de escassez e aí esquecer do problema, como estamos acostumados no Brasil a ver. Tem esse problema, essa questão da gestão, ela tem que ser uma pauta permanente de preocupação. O que a gente na ABS destaca muito é uma pauta permanente e positiva. Porque normalmente a questão ambiental é levada para o público como uma pauta negativa, como alguma coisa que atrapalha, que atrasa, mas atrasa é exatamente a falta da prevenção ambiental. Se tu não prevê, né, que fazendo determinadas atividades tu vai ter escassez de água como decorrência natural, a natureza ela já está bem estudada, né? Se eu não preserva as nascentes, se eu não tenho um bom sistema de gestão, a falta d'água é algo natural, né? Então a gente tem que trabalhar a questão da natureza com a prevenção, com o devido gestão, com os planos, né? Os planos de bacia, que o promotor estava falando, mas hoje nós temos Gravataí, os Sinos, né, que estão aprovados, o CAI já tem plano, não me lembro se já passou no Conselho de Recursos Hídricos, o Guaíba está quase pronto, são realmente 20 anos para fazer um plano, é um prazo assim, lamentável, digamos, né? Muito tempo, né? E o nosso plano estadual que está na Assembleia Legislativa, o plano em si está na Assembleia Legislativa para votação, mas com essa nova alternativa que o Governo do Estado nos traz, que seria a aprovação pelo Conselho, né? Então, a ABS tem feito essa discussão, ainda não tem um posicionamento final sobre os projetos do governo, essa questão do plano ser um ato do Conselho de Recursos Hídricos, para nós é bastante interessante, bastante positiva, né, no sentido de agilizar, e realmente é o fórum que tem qualificação para fazer essa discussão. A questão da arrecadação, da questão da criação da agência, nós temos algumas dúvidas, estamos formulando um questionamento ao governo do Estado para tentar entender um pouquinho mais a proposta, né? A princípio, a gente vai questionar até a redação, como é que foi feita, que pode ser melhorada, inclusive no processo de votação, né? Porque não deixa claro quem faria a cobrança, né? Nós sabemos que tem uma ação de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal, até o número, por acaso eu guardei 2913, né, que questiona a questão de agentes privados na gestão de recursos públicos, né? Então, a princípio, a lei original, ela não está incorreta, ela está correta, né? Mas nós passamos por 21 anos de uma conjuntura que saiu o governo, entrou o governo, e sempre essa alegação de que não é o momento de criar uma agência de bacia, né? Agência das regiões, da região hidrográfica. Nos causa um pouco mais de incômodo que a Agência das Estradas foi criada em poucos meses, né? Por que a Agência das Estradas foi criada em poucos meses e a Agência de Região Hidrográfica, que tem essa vertente tão importante para o Estado do Rio Grande do Sul, inclusive ela traz junto a arrecadação. O plano, né, como estava falando, o que falta para essas bacias que já têm os seus planos poder arrecadar é a falta da agência. Então ela traz recursos, né, e é lógico, a boa gestão desses recursos vai poder deixar com que a agência seja mais enxuta, menos enxuta, né? Acho que a gente já superou há um bom tempo essa questão de que o administrado pelo público é ruim, o administrado pelo privado é bom, ou vice-versa. Isso aí a gente não tem esse preconceito, né? Acho que tanto o público como o privado fazem boa gestão, tem bons projetos, bons exemplos de gestão, mas a gente fica um pouco, pela redação que está lá no projeto de lei, ainda um pouco dúbio, e mesmo essa ação de inconstitucionalidade que tramita no Supremo Tribunal, né, quanto à ingerência do privado nos órgãos, na receita de recursos que são públicos, né? A gente fica um pouco em dúvida como é que eu, né, vou fazer uma contribuição para um ente privado para que ele aplique numa coisa que deveria de ser feita pelo público, né? Então, se trata de aclarar um pouquinho mais e a gente ter esse papel preventivo em cima dos planos. O fato de
não termos uma crise hídrica de grandes proporções no Rio Grande do Sul não significa que não tenhamos conflito pelo uso da água. E isso realmente ainda ocorre no nível dos comitês de bacias, né? A Corsã apoia o Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos a partir da participação de mais de 70 funcionários nos inúmeros comitês de bacias do Rio Grande do Sul, né? Nós dispomos de um departamento de gestão de recursos hídricos com técnicos qualificados que dão o apoio técnico para que esses nossos colegas participem de forma qualificada nos comitês. E, claro, naqueles momentos que nós temos algum déficit hídrico, né, momentos de seca no verão, e em alguns momentos nós tivemos disputas importantes no comitê da Bacia Hidrográfica dos Sinos e do Gravataí, principalmente com os arrozeiros, né? com o setor da agricultura. Nós tivemos momentos que a água que era retirada para a plantação do arroz praticamente inviabilizava o abastecimento da população, né? Então, houve um acordo, um acerto entre os entes para que, em um determinado nível, que a água estivesse o nível do rio, aquela água que era retirada para a agricultura não pudesse mais ser retirada. O Comitê de Bacia é um exemplo fantástico de participação popular da sociedade, né, no gerenciamento dos recursos hídricos, e a gente tem que reforçar esse sistema, né? A gente reconhece que ele ainda está longe de atender às necessidades do Estado, mas o Rio Grande do Sul é um dos pioneiros na implantação do sistema, né, do que a gente chama de Parlamento das Águas, um modelo que veio da Europa, né, da França também, que a gente multiplicou aqui, né. Nós temos ainda muito espaço para melhorar esse sistema, né, de participar e dentro do Comitê de Bacias a gente desenvolve planos de educação ambiental também. Recentemente em Santa Cruz do Sul nós renovamos o contrato com aquele município. Nós elaboramos, junto com o município, junto com o comitê do Rio Pardo, um plano de educação ambiental para os próximos 20 anos daquele município, né, para levar essa informação, esclarecimento para a população, de que se a gente não preservar, né, e principalmente a cobertura florestal, né, do nosso estado, né, nós não teremos a água na quantidade que a gente precisa. Nós estamos chegando ao final do primeiro momento do Democracia, quando estamos debatendo aqui o 5º Fórum Internacional de Gestão Ambiental, o FIGA, uma promoção da Associação Rio Grandense de Imprensa, com o Ministério Público, com a Assembleia Legislativa, ABES e aqueles que sempre estão conosco. Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre o 5º Fórum Internacional de Gestão Ambiental, uma promoção da Associação Rio Grandense de Imprensa, com o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, nossos parceiros de sempre, Corsã, DEMAI, IRGA, e que será realizado aqui no Auditório Dante Baroni, com capacidade para mais de 800 pessoas. Já temos, a esta altura, quase 600 inscritos. E este público é absolutamente interessado, multiplicador. Por isso, da importância da presença aqui no acompanhamento deste evento e também na transmissão daquilo que será dito como orientação, como forma de ter a participação coletiva na análise e na busca de soluções para essa questão tão vital, tão sensível para o futuro de todos nós. Doutor Eduardo Viegas, por favor, a programação do evento, as atrações que nós teremos aqui de pessoas credenciadas pela sua atuação, pelo conhecimento acadêmico e pelo empenho em realizar ações dessa natureza e o andamento e também a forma de inscrição ainda para os interessados que não fizeram. Bom, o evento ele sempre tem um público-alvo muito diversificado.
normalmente, como tu disseste, Batista, são multiplicadores. São professores, pessoal ligado à área da gestão de recursos hídricos, comitês de bacia, alguns alunos. Cada vez mais nas escolas, nas universidades, a questão da água é um conteúdo que vem sendo tratado como forma de educação ambiental. Então, o nosso foco sempre é instruir as pessoas ou passar conhecimentos que elas possam transmitir de uma maneira fácil. A conferência de abertura será feita pela primeira vez, então eu recebo com grande honra esse convite, eu vou fazer, e resolvi tratar do direito fundamental à água. E o que eu vou fazer é tentar transformar o juridiquês numa linguagem mais clara e transmitir a esse público diversificado, que a grande maioria, mais de 90%, não é de juristas, noções básicas sobre as questões relativas às águas, a fim de que elas possam depois, de forma, tendo um conhecimento mais equânime, assim, mais básico, geral, acompanhar os painéis que são mais específicos. Ainda no primeiro dia, no dia 9, nós teremos no primeiro horário da tarde um painel sobre locais extremos de escassez de água, onde um coronel do Exército que morou muito tempo no Haiti, numa missão brasileira, vai nos trazer a visão do que é residir e conviver num local onde não há água canalizada, como que se faz, como que uma população consegue conviver nessa região, quais são as dificuldades. E no mesmo painel, a promotora de justiça Ana Rúbia de Petrolina, que trabalha no sertão nordestino, vai nos dizer também como é viver no Brasil, no interior, em situação de escassez extrema. Então, de um país do Haiti, no caso, que é onde o Brasil tem uma missão especial, e do Brasil. O segundo painel da tarde vai ser sobre poços artesianos e saneamento, ou seja, sobre água subterrânea e saneamento, que são pautas permanentes do Fórum. Todos os anos nós tratamos desse assunto, que são assuntos fundamentais. Portanto, esses dois não são diretamente ligados, mas indiretamente ligados ao tema crise da água. E uma conferência de final de dia, que tratando sobre água, o desafio da sustentabilidade, por um dos maiores palestrantes do Brasil, que é o Eduardo Chiniachik. Então, uma palestra motivacional, uma palestra ambiental, ele que vem fazendo um trabalho no Parlamento Europeu, ele que vem fazendo um trabalho em Nova York, vai nos trazer uma visão de fora e de gestão sobre a questão da água vista por um grande palestrante na área motivacional. É bom destacar que o nosso evento ele é gratuito e muitas pessoas pagam e pagam caro para ver o Eduardo Chiniachik. E além disso ainda vão ganhar de bônus um certificado de um fórum internacional, aqueles que muitas vezes até usam esse certificado para progressão de carreira e assim por diante. E no segundo dia nós vamos entrar já com os painéis. Primeiro painel, causas e consequências da crise da água, com a Fernanda Damascena da Unicinos, que é a coordenadora do mestrado. Estamos fechando com o secretário da SMAN, Mauro Gomes de Moura. O segundo painel é o enfrentamento da crise, com o representante da ANA, o Marcos Freitas, e um representante da Corsan, o Claudir Luiz Alves. Presidente do comitê. Presidente do comitê. Do comitê Jacuí. Do comitê Jacuí. E o terceiro painel, que é o primeiro da tarde, uma pergunta. Se há risco da crise do Sudeste se instalar no Sul. Então, com o Jackson Miller, da Unicinos, e com o professor Juliano Jimenez. O Jackson Miller é biólogo, o professor Juliano Jimenez é, se não me engano, engenheiro sanitarista, da Universidade de Caxias do Sul. E para fechar, nós vamos passar um case que a RBS transmitiu durante alguns dias, um documentário
sobre os rios mais poluídos do estado do Rio Grande do Sul e pela importância dessas matérias feitas ao longo do Rio dos Sinos e outros rios poluídos da região. Eles vão fazer uma edição especial dessas matérias. As inscrições são feitas pelo site que aparece aí embaixo da tela, é www.figambiental.com.br. Importante essa matéria que foi realizada pelo Fábio Almeida, né? RBS de grande repercussão, de repercussão nacional, porque mostra o estado em que se encontram nossos rios e também a preocupação das populações, essas populações que precisam, mais do que ninguém, da orientação para que não sejam os contribuintes permanentes para o surgimento deste estado, né? Esse estado de coisas, porque não parece o estado do Rio Grande do Sul. Né? Estado de coisas. E que essa matéria foi boa, realmente, e tem que trazer a gente a se acordar para sair do comodismo, né? Que às vezes é a própria população vizinha que está ali, não tem condições, então acaba botando seu esgoto direto no rio. Às vezes tem a canalização já passando na porta, mas aí tem que gastar para fazer a canalização. Nós temos cidades no Rio Grande do Sul que tem estação de tratamento de esgoto, né? E um levantamento que foi feito em um determinado momento tinha 7 casas ligadas só. Então essa é uma outra coisa que a gente tem que enfrentar, e esses fóruns são importantes, esses programas de televisão são muito importantes, exatamente para levar para o cidadão lá em casa, que ele tem direito a exigir, né, do Estado, um Estado que realmente presta um serviço de qualidade, mas ele tem a parte dele, né? A hora que o Estado está lá com o serviço à disposição, né, essa questão do uso da água, né, usar a água com racionalidade, não é porque é de graça por enquanto que eu vou usar sem ter a noção de que eu estou prejudicando o meu vizinho, né? A gente já passou por isso, a gente morava em cima de um morro aqui em Porto Alegre e teve um problema, um acidente há alguns anos atrás no DEMAI, e a região ficou, acho que uns 2 dias sem abastecimento devido à ruptura de uma adutora. E a gente descia o morro e via os vizinhos lavando a calçada com água, e a gente em cima do morro e a água não tinha chegado lá em cima. Então era aquela coisa mais simples, mas do dia a dia, né? Mas isso a gente tem que pensar mais global, mais o estado da coisa, como é que está. O Darcy, né? Dá licença um pouquinho, apontou uma coisa muito importante, que a Corsã, um dos maiores desafios da Corsã hoje é convencer o morador a se ligar ao sistema de esgotamento sanitário disponível. Hoje nós já investimos mais de R$1 bilhão e mesmo assim muitas pessoas ainda não se ligam ao sistema que está passando na frente da sua casa, sua rede, porque primeiro que eleva um pouco a tarifa, né? E segundo, também tem que sair da zona de conforto, fazer a sua instalação, às vezes quebrar um calçamento, né? O piso de casa, né? Essa semana, uma semana atrás, o próprio Instituto Trata Brasil informou um estudo sobre a ociosidade das redes coletoras de esgoto do Brasil. Se estima que mais de 3 milhões de pessoas nas 100 maiores cidades poderiam estar já disponibilizando seu esgoto para a rede pública e não fazem justamente por causa disso, porque não toma a iniciativa de fazer. E a Corsã estima que pelo menos umas 80 mil a 100 mil ligações de esgoto hoje já estariam disponíveis para a população se ligar e não o fazem. Principalmente os sistemas mais antigos. Nos sistemas mais novos, nos últimos anos, né, a partir do PAC, começou a investir muito em saneamento no Brasil, novamente, né, depois de um hiato de mais de 20 anos, né, o governo federal determinou que cada novo investimento que impacte na vida do cotidiano das pessoas se faça um trabalho socioambiental ou um trabalho social, como o Ministério da Cidade já passou a definir, que é um trabalho de convencimento, de educação ambiental ao longo de todo o empreendimento, e isso a Corsã tem feito, né, com psicólogos, assistentes sociais, técnicos sociais, né, que fazem palestras, constituem comissão de acompanhamento das obras, né, fazem reuniões com a prefeitura, com os engenheiros, reuniões comunitárias, isso para criar um clima positivo na comunidade, um aceitamento de que aquela obra é importante, né? E que se a gente está fazendo investimento no porte que hoje o governo federal, o país voltou a fazer em saneamento, não pode ser o sistema
desperdiçado, né? Um recurso público tem que ser aproveitado. Então, isso realmente é um grande desafio que não só a Corsã, e sabemos que o DEMAI também tem aqui, e aqui o Instituto Trata Brasil lançou esse estudo recentemente, de que realmente nós temos ainda que convencer as pessoas da importância de se ligar ao sistema depois dele pronto. A gente está reclamando tantos anos de que não tem um sistema de coleta de esgoto, não tem tratamento de esgoto, e quando a gente disponibiliza, as operadoras disponibilizam, o cidadão não faz. A gente não tem utilização, né? Não tem utilização. A gente tem feito um trabalho de parceria com o Ministério Público em algumas cidades, Gravataí e Cachoeirinha são 2 bons exemplos disso, de notificar o cidadão, mas a gente não quer apenas impor o poder da lei, enfim, e a própria Corsã não tem poder de polícia, né? Apenas notifica, avisa o cidadão, mas o convencimento, né? Essa é uma disputa da opinião pública, né? De disputar corações e mentes da importância do sistema que está à disposição do cidadão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquelas pessoas que não ligam na área abrangida pela Corsã e que têm o sistema à disposição, elas não são cobradas do saneamento? Ainda não são cobradas. Há um processo praticamente já aprovado na GERGS, implantação da Corsã, que a cobrança por disponibilidade vai ocorrer. Até hoje... Isso é necessário, né? É evidente, a pessoa não está pagando, né? Enfim... Ela desconhece. Desconhece. Mas, a partir dessa nova normativa da GERGS e sendo implantada pela nossa diretoria comercial, os novos sistemas, a partir do momento que estarão disponibilizados, a pessoa vai começar a pagar, até para poder pagar aquele investimento que a empresa fez, que a sociedade fez, né? E para poder investir em outros lugares também, né? Isso é muito importante. Nós temos casos como as estações de tratamento de Cachoeirinha e Gravataí, que você está citando, né? Essas aí foram obras do Proguaíba. O Proguaíba foi assinado pelo governador Pedro Simão. A obra, eu acho que foi concluída pelo governador Brito. E até hoje a gente não tem 100% das ligações realizadas, né? Então já são quantos anos aí, né? Quase 20 anos que ainda tem algum cidadão destas 2 regiões ali, né? Que não pega 100% do município, mas regiões do município de Gravataí e Cachoeirinha, que ainda não estão ligados. E a gente acompanha mês a mês a FEPAM fazendo monitoramento da qualidade, que constantemente vai a público, né? Gravataí e os Sinos estão aí entre os rios entre os 5 rios mais poluídos do Brasil, né? E a gente acompanhando, né? E eu falo com meus alunos que a gente fala estão poluindo. Não estão poluindo, nós estamos poluindo. Nós temos a nossa contribuiçãozinha, né, do dia a dia, temos que exigir que os órgãos públicos façam, mas nós temos a nossa contribuiçãozinha na ligação, no uso racional da água, né? Não usar água em excesso. Então, é toda uma parte que realmente é muito importante, esse capítulo aí que o governo federal tem exigido nas obras do PAC, a parte de socioeconômica, a parte de educação ambiental, que a gente também está discutindo lá no Conselho das Cidades para ver a efetivação disso aí. Que a gente quer acompanhar não só que tem mais água chegando, não só mais água garantida, mas a gente quer garantir que, né, o esgoto seja tratado e que isso aí reverta diretamente no rio, né? Não adianta estar a estação de tratamento de esgoto lá construída, mas a qualidade do rio não melhora. E onde entra o direito nisso? O artigo 45 da Lei 11.445 de 2007, que é a Lei da Política Nacional de Saneamento Básico, diz que todas as economias são obrigadas a ligar à rede pública de esgotamento sanitário. O problema é que tanto essa lei nacional quanto o seu decreto regulamentar, eles não dispõem de uma punição para quem não liga, remetendo ao titular do serviço a punição. Isso faz com que cada município tenha que ter uma lei municipal estabelecendo a punição, uma sanção administrativa para aquele que não ligar. É nesse ponto que nós temos uma dificuldade, porque 490 e tantos municípios têm que editar leis. Muitos não têm interesse, né? E exercer o poder de polícia, que muitos também não têm interesse, né? Então, assim, é importante o trabalho de educação ambiental, mas é importante que o poder público seja parceiro nessa luta ambiental e que seja parceiro no sentido de encaminhar as assembleias legislativas às suas leis municipais, e é por isso, por discussões como essas, que a ARI encaminhou e insistiu bastante com a FAMURS
para que enviasse convites aos 497 ou 96? 97 municípios, convidando para o Fórum Internacional de Gestão Ambiental. Eu mesmo fiz alguns contatos lá na FAMURGS, para que venham os municípios para essa discussão, né? Existe também um projeto de lei na Câmara Federal, que eu participei da redação desse projeto de lei, criando algumas condutas criminosas na parte de gestão de recursos hídricos. E uma das minhas ideias, eu fiz a redação desse projeto de lei, que foi inicialmente rejeitado em comissões, agora com essa nova legislatura foi tinha sido arquivado, foi desarquivado e está parado lá. Um dos artigos de crime que coloquei lá é que todas as pessoas são obrigadas a ligar e que terão um prazo X, desde que notificadas pela autoridade pública competente, para ligar. Se não ligarem, tem o crime de 6 meses a 2 anos, que é um JEC, o Juizado Especial Criminal, que não é uma pena elevada, mas que já inibe as pessoas. Então, é importante a educação ambiental, mas também é importante que, se as pessoas não cumprirem voluntariamente, e muitas não cumprem, é crime ambiental, que tem o direito como sanção, né? Porque isso é necessário. Na Europa, a gente sabe que o que dói no bolso as pessoas cumprem. É por isso que muitas vezes lá a educação ambiental ela se impôs na forma de sanção. Tu vai colocar o lixo não separado, uma multa altíssima. Aqui no Rio de Janeiro, tu vai jogar um toco de cigarro na rua, multa altíssima, né? Multa alta, enfim. O melhor exemplo está no trânsito, né? A multa que controla. Exatamente. Que educa, que aperfeiçoa. Não. A multa, o pardal. O pardal, né? A Receita teve uma consulta lá num parlamentar aqui de Porto Alegre, essas consultas em mídia eletrônica, né? Que está essa perspectiva das outras câmaras serem usadas também para aplicar multa. Tem os problemas técnicos de capacidade de medição real, né, da velocidade, mas eu respondi, olha, se está fora da lei, tem que multar. Se alguém conseguiu detectar por um meio que seja tecnicamente, né, confiável, tem que multar. Eu já fui multado várias vezes, às vezes por 1 km/h, fico brabo que nem sei, mas realmente eu estava, em vez de 60, eu estava a 60 e pouquinhos, né? Então a gente tem que mudar esse hábito, não adianta, nós temos que ter esse espírito aí pro europeu, e a gente constantemente tem contato também com o pessoal do Japão, né? São culturas bastante diferentes que trazem algumas coisas que a gente tem que começar a levar a sério, né? E se a lei diz, ninguém questiona. A Constituição Francesa tem um princípio que toda lei que tiver mais de 5 anos, ela deixa de se poder questionar a constitucionalidade, que ela passa a ser, se ninguém questionou por 5 anos, ela passa a ser válida, né? Aqui a gente está com leis aí que tem 5, 10 anos e está tramitando ações que levam 10, 15, 20 anos para julgar a legalidade, né? Então, a gente tem que mudar agilizar todo o processo de decisão, todo o processo, não só na parte ambiental, na parte jurídica, né? A Lei de Resíduos Sólidos, 21 anos tramitou no Congresso Nacional. E é muito ruim o Ministério Público ter que entrar com uma ação contra uma prefeitura para que envie um projeto de lei para a Câmara. Exato. Isso é muito ruim, entendeu? Isso pega mal até no judiciário, uma interferência entre poderes, é uma questão complexa, complicada. Fica tramitando anos aquela discussão, quando que seria uma questão simples, né? Vamos gastar energia no que precisa. Tipo uma política dos municípios. Vamos encaminhar esse projeto de lei, tem um projeto de lei padrão, vamos estabelecer as sanções. É muito caro fazer saneamento. Sim. E aí está ali e as pessoas não usam, né? Mas eu queria retomar um gancho do Batista, quando ele citou esse acordo recente com a presidenta Dilma e o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, em relação a metas de redução de desmatamento, ou desmatamento zero, né? Porque às vezes a gente esquece de onde é que vem a água, né? A nossa água, a água doce que está à disposição, e é muito pouca, né? Ela vem do mar, através do regime de chuvas. E onde é que chove? Chove onde tem florestas, onde tem cobertura vegetal. Então, para a gente manter a nossa água, nós temos que manter as nossas florestas, nós temos que manter as matas ciliares, nas nascentes dos rios e de todos os corpos d'água. E hoje a gente sabe que boa parte da crise hídrica
ou a gente estima que aconteceu na região sudeste, foi em função da diminuição das chuvas, né? A gente sabe que boa parte das chuvas do Brasil vem através dos chamados rios voadores, né, que são produzidos das nuvens na floresta amazônica, né, que absorve as nuvens que vêm da evaporação do oceano e que depois, pelo regime de ventos, vem chover no sudeste, no centro-oeste e no sul, né? Então, no momento que a gente não reduz o desmatamento da Amazônia, nós estamos reduzindo o volume de chuvas, nós estamos provocando uma crise de abastecimento de água, uma crise hídrica, nós estamos trazendo problema para a agricultura e principalmente, ou tão importante quanto, crise de fornecimento de energia. A gente não pode esquecer que boa parte da energia do nosso país é hidrelétricas, né? São regimes através da água, principalmente da região sudeste. Enfim, toda essa bacia do Paraná vem abastecida, que vem daqui na região sul, vem lá do sudeste. Então, se a gente também não tomar cuidado com isso, com a questão do desmatamento, nós vamos ter problemas ainda de gestão de água, né, no nosso país. Muito obrigado, Paulo Renato Menezes, da equipe de Educação Ambiental da Corsã, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia. Agradeço. Eu não quis interrompê-lo, por isso não disse que estava nos 2 minutos finais, né, pela sua participação. Perfeito. Esperamos seja reprisada aqui no Democracia, porque é muito importante o seu conhecimento técnico, a sua presença na Corsã há quase 30 anos. Sim. Né, é da experiência, é da permanência da luta contínua pelo aperfeiçoamento que se traz a oportunidade para que possa dividir com todos nós o seu conhecimento e, repito, a sua capacidade profissional. Parabéns ao presidente Flávio Presser por contar com alguém tão qualificado nesta área de comunicação com a sociedade do Rio Grande do Sul. Nosso abraço a ele também. Dr. Eduardo Viegas. Bom, Batista, eu vou aproveitar esse momento para te agradecer como presidente da ARI pela indicação do meu nome para fazer a conferência de abertura. Para mim é uma grande satisfação, porque acompanho esse fórum realmente há mais de 10 anos e já participei em comissões, elaboração de carta, como palestrante, como presidente de mesa, e sempre a conferência de abertura é uma parte de bastante destaque, onde a ARI sempre trouxe nomes de importância nacional e mundial. Eu lembro que o ano passado veio a canadense Maud Barlow, que é uma representatividade com voz no mundo todo, que defende a água como um bem público e é totalmente contra a privatização do saneamento em todos os lugares do mundo. Então eu me sinto muito honrado, é um grande desafio e espero cumprir essa missão da melhor forma possível. E dizer que eu espero também que a ARI continue levando essa bandeira por muitos e muitos anos, porque o papel da comunicação, dos meios de comunicação, da imprensa, é fundamental para que essa educação ambiental ela tenha maior corpo, ela alcance mais lares, mais escolas, mais mentes, e o papel da ARI realmente ele é singular no estado do Rio Grande do Sul e já virou tradição no Brasil esse fórum internacional, que a ARI tenha sempre a consciência da importância desse fórum, independente de quem esteja à frente da ARI. E aqui eu lembro nosso amigo Erci, que por tantos e tantos anos levou essa bandeira. Eu muitas vezes participei ao lado dele e vi a empolgação dele com esse tema, e que o senhor na presidência continue nos agraciando com esse fórum internacional, que é sempre um ambiente de grande importância e destaque. Muito obrigado, doutor Eduardo Viegas, promotor de justiça, que abrirá o fórum, que tem o apoio e o credenciamento da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pela sua participação tão fundamental na organização e na efetivação deste trabalho, porque é um trabalho que a Associação Rio Grandense de Imprensa faz e entrega à população do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, muito obrigado. Dr. Darcy Campani.
Primeiramente, parabenizar a ARI, o Ministério Público e demais entidades promotoras de mais essa edição do Fórum, parabenizar pela realização e pela escolha do tema. Realmente um tema muito atual, né, muito forte. Nós mesmos da ABS vamos estar com o nosso congresso no final do ano, no Rio de Janeiro, que também vai ser esse tema, a questão das mudanças climáticas e a crise hídrica, né, no sentido de que façamos mais uma discussão e tenhamos aquela sensação da necessidade de não fazer só mais uma discussão, mas sairmos com posturas diferentes dessa discussão, sair com mudanças concretas, né? E realmente aí a nossa imprensa, a ARI, é um canal muito importante, né, para que haja essa mudança cultural que estamos precisando passar pelo nosso país. Muito obrigado. Dr. Darcy Campani, presidente da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Um trabalho que se desenvolve no sentido do interesse público, acima de tudo. É um trabalho que não busca esta compensação imediata da repercussão, a vantagem financeira, né? É um trabalho que se faz em busca de nível de qualidade de vida para a população, nível de bem-estar para todos, e que se desenvolve ao longo do tempo, que tem os desafios intermediários, as alternâncias de políticas, mas cujo objetivo final é dar exatamente isso, condições para que as populações possam receber permanentemente dos interessados, dos entes públicos, o atendimento que merecem.